Então, esse vídeo inteiro é dedicado a enunciar e demonstrar um resultado só, que é o lema da troca de Steinitz. Steinitz foi um matemático do final do século XIX e início do século XX. E antes de enunciar, deixa eu lembrar novamente que para um conjunto finito de geradores de um subespaço ser uma base, o que a gente precisa é que eles sejam linearmente independentes. Os vetores desse conjunto sejam linearmente independentes. Tá? Isso significa que se você escreve uma combinação linear e dá zero, os coeficientes são obrigatoriamente zero. A única combinação linear que dá zero dos vetores é a combinação com os coeficientes zero. Em que consiste o lema da troca de Steinitz, então? Então o lema diz o seguinte: pega um subespaço do Rn, U admite uma base, imagina que U admite uma base com m elementos. Então o lema diz, olha, se você pegar qualquer conjunto finito, linearmente independente, que está dentro de U, então ele tem no máximo m elementos. Então, falando tudo dentro de U, tá? Uma base de U e um certo conjunto de vetores linearmente independentes em U. Se a base tem m elementos, o conjunto de vetores linearmente independentes em U não pode ter mais do que m elementos. Então, como é que é a demonstração? Deixa eu primeiro reformular ele com um pouco mais de notação para ficar mais fácil da gente explicitar o que tem que fazer. Então, imagina que beta é uma base de U e a gente tem certos vetores, V1, VR, que são linearmente independentes em U. O que a gente quer mostrar é que R é menor ou igual que M. A quantidade de vetores linearmente dependentes é sempre menor ou igual que a quantidade de vetores de uma base. Qual a estratégia para fazer isso? A estratégia que a gente vai fazer é a seguinte: a gente vai trocar os vetores de U por vetores em V, sem que o novo conjunto deixe de ser base. Essa que é a ideia. Deixa eu trocar essa ideia em mais detalhes no próximo slide. Então, em primeiro lugar, a demonstração vai ser por contradição. Então, eu estou supondo que M é menor do que R, ou seja, o conjunto linearmente independente tem mais vetores do que a base. Estou supondo isso por contradição, tá? Como é que é o passo a passo? Então, são passos recursivos, a construção é feita da seguinte forma. Eu começo com beta 0 como sendo a base original, os vetores 1 até o m, e alfa 0 eu vou chamar o conjunto de vetores linearmente independentes que a gente começou. Tá? Não esquece que ao longo de todo o processo, tanto a base beta quanto os vetores V1 e VR são vetores do subespaço U. Eu estou trabalhando apenas com coisas dentro de U. O que é que eu vou fazer para o primeiro passo? Eu vou fazer o seguinte: eu quero trocar o 1 por V1. Mas nem sempre eu posso fazer isso. Existem trocas. É fácil dar exemplos em que, se você faz a troca, o conjunto que você obtém, o conjunto que passaria a ser V1, o 2, assim por diante, o M, você pode. Para certos exemplos, a troca é feita e você obtém um vetor, você obtém uma coisa que não é uma base. E isso eu não quero. Eu quero manter o fato de que, ao longo de todo o processo de troca que a gente vai fazer, eu continuo tendo uma base de U, embora eu esteja trocando U's por V's. Tá. Então, para fazer isso, eu procedo da seguinte maneira: eu olho para essa base beta 0, que foi a base quando a gente começou, e me pergunto: tem algum vetor entre os U's que eu posso trocar por V1 de maneira que continue a ser base? Se tiver um vetor que me permita essa troca, se tiver um vetor em U que possa ser feita a troca, eu reordeno a base de maneira que esse vetor U vai parar na primeira posição. E aí eu troco o 1 por V1. Por que eu estou fazendo essa reordenação? Porque senão ia ficar muito difícil da gente expressar a demonstração. Porque a gente ia ter que pegar vetores lá do meio da base e ia ficar complicado de expressar isso. Então é importante você ter claramente que a troca do vetor 1 por V1 não é arbitrária. Eu primeiro me pergunto: qual dos vetores U's pode ser trocado pelo V1 sem que deixe de ser base? Aí a resposta vai ser tal. Aí eu faço a troca, mas antes eu reordeno os vetores U's de maneira que esse vetor que eu posso trocar vai parar na primeira posição. E aí fique fácil de eu dizer qual é a troca, porque a troca na verdade passa a ser a troca de 1 por V1. Tá legal? Então, em cada passo que eu der na construção que vai levar eventualmente a uma contradição, eu estou sempre pressupondo que está sendo feita uma reordenação. Então, feito o passo 1, foi feita a primeira troca. Como é que vai o passo 2 agora? Bom, no passo 2 é o seguinte: eu me pergunto, tem algum vetor entre o 2, estou começando de o 2 agora, o 3, etc., até o m,
ou seja, entre os u's que sobraram em beta 1, tem algum vetor que possa ser trocado por v2 sem destruir o fato de que eu tenho uma base em beta 1? Se a resposta for sim, eu reordeno os u's que estão ainda dentro de beta 1, de maneira que esse vetor que pode ser feita a troca vai parar em U2. Aí eu faço a troca e jogo fora o V2 do alfa 2. Novamente, entre os vetores u's que ainda estão dentro da base beta 2, tem algum que pode ser trocado por V3 sem que deixe de ser base? No momento que eu acho esse vetor, eu reordeno os u's que ainda estão em beta 2, de maneira que esse vetor venha parar na posição U3, e aí eu faço a troca de U3 por V3. Tá? E assim a troca continua. Como eu estou supondo que R é maior do que M, então eu posso fazer a troca até que o último vetor, o último U dentro da base que ainda tinha sobrado, beta M-1, foi trocado por um V. E, consequentemente, na base, que agora eu vou chamar de beta M, só tem V's. Porém, novamente, como R é maior do que M, eu não só sei que eu posso fazer toda essa troca, como também que sobra pelo menos um vetor em alfa M. Tá? Porque eu estou supondo R estritamente maior do que M. Então sobra pelo menos um vetor em alfa M. Mas eu sei que beta M, eu estou supondo que a troca foi feita de maneira que beta M continua sendo base de U. Só que se beta M é base de U, todo vetor de U pode ser escrito como combinação linear dos vetores em beta M. Nesse caso, dos vetores V1 até Vm. Então, em particular, Vm mais 1, porque o alfa M era um subconjunto de U, Vm mais 1 pode ser escrito como combinação linear dessa base. Então, Vm mais 1 pode ser escrito como combinação linear dos vetores V1 e Vm mais 1. Mas isso significa que os vetores que eu comecei originalmente, o conjunto de todos os V's, que era o conjunto dos vetores de V1 até Vr, é linearmente dependente, porque tem um vetor entre eles, Vm mais 1, que pode ser escrito como combinação linear dos demais. Consequentemente, todo esse conjunto de vetores é um conjunto de vetores linearmente dependente. Mas se ele é um conjunto de vetores linearmente dependente, eu tenho uma contradição, porque eu comecei com a hipótese de que é uma das hipóteses do lema da troca, né, que o conjunto alfa zero é linearmente independente. Tá? Por que eu cheguei na contradição? Porque eu supus que R é maior que M. Então, de fato, M maior ou igual que R, que era o que eu queria provar. Tá legal? O problema agora é a pergunta, mas como é que a gente faz essa troca? Como é que a gente consegue escolher esse vetor e aí fazer uma reordenação de maneira que a troca é feita e a sequência de beta 1, beta 2, beta m é uma sequência de bases, na verdade. Os betas nunca deixam de ser bases. Para isso eu vou dar uma receita recursiva. Então, continuamos supondo, por contradição, que m é menor do que k, para a gente garantir que pode fazer as trocas. Tá? E imagina que para um determinado k menor do que m, a gente já conseguiu fazer a troca de maneira bem sucedida, de maneira que eu cheguei ao beta k-1. Então eu fiz a troca dos primeiros k-1 u's por v's. Imagina que eu tive sucesso de alguma maneira em chegar nesse ponto na construção. Tá? Então já troquei os primeiros vetores da base original, da base beta, troquei os k-1 primeiros por v's de maneira bem sucedida, ou seja, beta k-1 continua sendo uma base de U. O alfa k-1, consequentemente, vai ser o conjunto que começa com VK. Então, VK, VR. E eu quero agora argumentar como que eu faço para fazer... A receita recursiva vai dizer como que eu faço para trocar o UK pelo VK. Tá, então como é que é essa receita? A primeira coisa que a gente faz é o seguinte. A gente observa que, como eu estou supondo que beta k-1 é uma base de U, porque estou supondo que eu fui bem sucedido nas minhas trocas até aqui, então o VK, que é um elemento de U, porque todos os vetores que a gente está pegando são vetores de U, pode ser escrito como combinação linear dos vetores na base beta k-1, porque afinal de contas, sendo base, é um conjunto de geradores. Aí eu vou lá e escrevo esse vetor VK como combinação linear dos vetores na base beta k-1. Tá? O passo seguinte é que eu passo interessante. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou reordenar os U's de maneira que na posição K, o késimo vetor que vai aparecer na base beta k-1, vai ser um vetor, um dos U's, de tal maneira que o coeficiente desse vetor na combinação linear que produz o VK é diferente de zero. Então a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que isso é possível?
Para isso ser possível, é necessário que quando você escreve VK como combinação linear dos vetores de beta-k-1, entre os tenha que ter um coeficiente, pelo menos, diferente de zero, para permitir que eu faça a reordenação e aí tenha na posição AK alguma coisa diferente de zero, reordenando somente os u's, que é o que a gente está fazendo. Bom, então, antes de qualquer coisa, eu tenho que convencer vocês de que é possível, quando você escreve a combinação linear, o VK como combinação linear dos beta-k menos 1, obrigatoriamente aparece um vetor U com coeficiente diferente de zero. Se isso não acontecesse, toda aquela parte que está escrita em preto na expressão do VK como combinação linear dos vetores da base beta-k menos 1 seria igual a zero. Então aquela parte não existiria. Eu teria simplesmente VK igual a uma combinação linear de V1 até VK menos 1. Só que se VK fosse uma combinação linear de V1 até VK menos 1, estaria dizendo que um dos vetores do conjunto V1 até VR, que é o conjunto de todos os V's, é combinação linear dos demais. Mas isso significa que o conjunto que a gente começou, o conjunto V1-VR, é um conjunto de vetores linearmente dependente. Só que uma das hipóteses do lema diz que isso não é verdade. Que o conjunto de vetores que eu peguei, originalmente o conjunto V1-VR, é um conjunto de vetores linearmente independentes. Consequentemente, não é possível, quando você escreve VK como combinação linear dos elementos da base beta-k-1, que os coeficientes de todos os u's que aparecem nessa combinação sejam zero. Então tem que ter pelo menos um diferente de zero. Se tem pelo menos um diferente de zero, eu reordeno os vetores de maneira que esse 1 diferente de zero, com coeficiente diferente de zero, venha parar com o índice k. E com isso eu tenho que a k é diferente de zero depois da reordenação. Tá? A reordenação está sendo feita somente para o argumento ficar mais fácil, senão ficaria muito complicado, porque a gente está pescando o vetor no meio da combinação linear. E aí ia ter que ter um índice, ia ficar mais complicado de escrever. Bom, o que a gente faz para encerrar? A gente troca o K por VK. E o que a gente tem que verificar é que depois de feita a troca, naturalmente o VK é eliminado do alfa K-1 para construir o alfa K, mas o segredo é que o que é importante para a gente é que depois de feita a troca, é necessário que o conjunto resultante da troca, pegando o beta-K-1 e trocando o K por VK, a gente precisa que o conjunto resultante continue a ser uma base. Então é isso que a gente quer provar. Então a primeira parte do que a gente tem que fazer é provar que essa base, esse conjunto V1-VK e aí o K mais 1, etc., até o M, gera U. Esse é o primeiro passo para esse conjunto poder ser uma base. Bom, mas a gente sabe como esse conjunto foi construído. Tem uma coisa muito especial na construção do conjunto. Essa coisa especial é que a gente pegou o vetor VK, escreveu como combinação linear dos vetores da base beta-k-1. A única diferença dessa base beta-k-1 para a base beta-k é a troca do K pelo VK. Então na base beta-k-1 apareceu o K. Esse o K a gente escolheu de maneira que o AK fosse diferente de zero. Tá? Então a gente sabe que, por causa da construção que foi feita, condição recursiva, do slide anterior, que o VK pode ser escrito como a combinação do V1 VK-1 mais AK o K mais, continua assim até a M o M, o AK diferente de zero. Esse aqui é o ponto crucial. Tá? O VK pode ser escrito dessa maneira com o AK diferente de zero. A gente está herdando isso do slide anterior. Mas isso implica que eu posso tirar o valor de UK. Por quê? O que eu faço? Eu pego toda a parte em vermelho e jogo para o lado esquerdo, pego a parte correspondente a K mais 1, o K mais 1 e assim por diante até a M o M, jogo para o lado esquerdo, e aí eu divido tudo por AK. Quando eu faço isso, eu obtenho o K escrito como essa combinação linear. Então, o K é menos A1 sobre o KV1, menos, etc, etc, menos AK menos 1 sobre AK VK menos 1, mais 1 sobre AK VK, que era o cara que estava do lado esquerdo, e aí menos AK mais 1, AK, o K mais 1, menos assim até a M o M. Tá? Bom, mas isso está me dizendo que o K pode ser escrito como combinação linear dos vetores que estão em beta-K. Só que a única diferença entre beta-K e beta-K-1 é que em beta-K-1 tem o K e em beta-K tem VK. Essa é a única diferença. Mas eu acabei de verificar, com essa conta que está feita em cima, que o K pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base beta-K. Portanto, o K é uma combinação, está contido no conjunto das combinações lineares de V1, VK, o K mais 1, M.
Mas isso significa que a base beta-k-1 inteira vai estar contida lá dentro, porque a única diferença da base beta-k-1 para o conjunto de vetores que está escrito entre os dois diamantes ali, dizendo que ele está sendo gerado, que quais são os vetores que estão gerando, é que na base beta-k-1 tem o k e na base e entre aqueles vetores ali tem um vk. Essa é a única diferença. Se o k pertence é gerado por esses vetores, então na verdade todos os vetores de beta-k-1 estão lá dentro, porque os outros já estão lá dentro de qualquer jeito. Tá? Então, se a base beta-k-1 está toda contida lá dentro, todos os vetores que podem ser escritos como combinação linear dessa base também estão lá dentro. Ah, mas todos esses vetores, na verdade, é o U inteiro. Então, beta-k gera o U. Tá? Então, provamos que, de fato, são conjuntos de geradores. Vamos provar que os vetores são linearmente independentes. Então, como antes, eu estou supondo que beta-k é o conjunto dos vetores V1, VK, o k mais 1 até o m. E estou supondo também, que veio de dois slides atrás, que o VK pode ser escrito como combinação linear da base beta-k-1, que são os vetores V1 até VK-1, o k mais 1 até o m, com a hipótese extra de que o AK é diferente de zero. Isso a gente trouxe de dois slides atrás. Tá? Como que a gente mostra, então, que os vetores na base beta-k... Na base não, que por enquanto eu não sei se é base, né? Os vetores no conjunto beta-k, que é um conjunto de geradores para o U, a gente já sabe, que veio no slide anterior. Como é que a gente mostra que esse conjunto é linearmente independente? Bom, eu pego uma combinação linear de todos esses vetores e eu preciso convencer vocês de que os coeficientes dessa combinação linear obrigatoriamente têm que ser nulos. Como é que eu procedo para fazer isso? Eu substituo no lugar de VK toda a expressão que a gente tem para VK. Tá? Note que isso faz aparecer novos coeficientes para V1, VK-1 e para o K mais 1, o M. Porque, por exemplo, no caso de V1 vai aparecer BK1 vezes V1. Então eu vou poder agrupar e vai ficar B1 menos BK1, tudo isso vezes V1. Isso vai valer para todos os vetores da base... para todos os vetores que estão aparecendo aí, dessa combinação linear, né? Ou seja, o V1, VK-1, o K mais 1, o M, exceto para o K. Tá? O K é a ovelha negra nesse negócio aqui. Tá? Ele aparece aqui no meio, mas ele não tem correspondente lá fora. Por que ele não tem correspondente lá fora? Porque quando a gente produziu o beta-K, ele foi trocado pelo VK. Então eu agora agrupo os vetores, seguindo essa ideia, e o que eu verifico é que o coeficiente do K, como ele não tinha correspondente fora daquela expressão que define o VK, então o coeficiente do K é simplesmente BKK. Só que esse conjunto que a gente esses vetores que a gente tem aí, ou seja, V1, VK-1, o K, e aí VK mais 1 até o M, isso aí é a base beta-k-1. Esses vetores formam a base beta-k-1. Mas se é base, é linearmente independente. Então, esses vetores são linearmente independentes. Consequentemente, todos esses coeficientes têm que ser iguais a zero. Tá? Então, aqui eu estou usando o fato de que eu supus que a construção tinha tido sucesso até o ponto em que eu construí beta-k-1. Então, beta-k-1 é uma base, portanto, esses vetores têm que ser linearmente independentes e, portanto, os coeficientes têm que ser nulos. Só que o BK-AK tem que ser igual a zero. Mas eu sei que o AK é diferente de zero. Porque o AK é diferente de zero por hipótese. Foi isso que a gente... Na construção do VK, a construção do VK foi feita de maneira que o AK fosse diferente de zero. Então eu sei que o AK é diferente de zero, consequentemente o BK é diferente de zero. Mas se o BK é diferente de zero, eu vou substituir BK... Perdão. Se o AK é diferente de zero e o BK-AK é igual a zero, então como o AK é diferente de zero, o BK tem que ser igual a zero. Mas se o BK é igual a zero, eu substituo em todas essas partes desses outros coeficientes. Então eu vou ter que, em vez de B1 menos BK1 igual a zero, eu vou ter simplesmente BK igual a zero, eu vou ter simplesmente B1 igual a zero. Mesma coisa para todos os coeficientes. Consequentemente, todos os coeficientes são nulos. E, portanto, os vetores em beta-k são linearmente independentes. Como eu tinha provado antes que era um conjunto de geradores para U, então isso de fato é uma base para U, provei o lema da troca. Tá?
No próximo vídeo, a gente vai ver como utilizar o lema da troca, por que o lema da troca é importante, na verdade, para definir dimensão, onde é que ele entra na definição de dimensão, e aí a gente vai explorar um pouco as coisas que giram em torno de dimensões, fazendo inclusive exemplos.